Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduardo Lima, sou advogado e hoje a gente vai falar sobre essa recente decisão do STF acerca da descriminalização da maconha, e tudo que gira em torno, né, desse assunto, né? Vamos esperar aguardar um pouco, né, as pessoas entrarem aqui na live, né? Para também não adiantar o assunto, até porque na última live que eu fiz, por exemplo, deu um probleminha no final, né? Foi um debate bem bom, só que com esse probleminha acabou que eu não tive como salvar. Então, aí acabou, muitas pessoas não pegaram, né? Quem não estava online, perderam partes ou perderam como um todo. E aí é importante estar esperando as pessoas estarem entrando, né? Para dar início mesmo, né? E acabar se perdendo. Engraçado que ontem, né? Minha mãe estava numa rádio, né? Local, de no interior aqui da Bahia, falando justamente sobre questão de droga, né? E isso minha mãe falando de outro viés, né? O viés ali do acolhimento e tudo, né? E hoje aqui a gente falando pra maconhagem, né? E outra coisa engraçada também que algumas pessoas vieram também perguntar, né? É uma dúvida recorrente das pessoas, né? Quem não, enfim, né? Que não convive tanto assim comigo e tudo, né? As pessoas sempre me perguntam se eu fumo maconha, né? Se eu faço uso de maconha. E na verdade não. Além de não usar maconha, eu também não uso nenhum outro tipo de ilícito. Ou lícito também, eu também não bebo, não uso álcool, por questão política mesmo, mas aí é um papo para outro dia, outro tema, a gente falar um pouco sobre isso. Né? Mas assim, em que pese eu não usar, né, nenhum tipo de droga, a lícita ou ilícita, eu sou antiproibicionista, né? E isso aí é geral, é para todo tipo de droga. Eu tenho uma visão um tanto quanto diferenciada dessa questão da droga, né? Não acho que a guerra às drogas ela faz um bom serviço. Então, assim como eu também não acho que atualmente no país, né, o que se tem feito a nível de prevenção, de acolhimento é o suficiente também, né? E eu tenho essa visão, né? Preferia que fossem liberadas todas as drogas e que tivesse uma forma do Estado estar ali tendo o controle, né? Não só do uso em si, né? De quem está usando, né? Para o controle que eu digo no sentido de dar um apoio mesmo às pessoas que são usuárias, são adictas, do que deixar nos guetos enfim, né? Na criminalidade ali ao léu. Acho que o caminho teria que ser outro, né? Mas eu sei que sou até como utopia porque é algo que quando a gente vai enxergar é muito distante da realidade atual. Então, assim, realmente, mas assim, eu não, em que pese, só reafirmando, em que pese não usar, eu sou antiproibicionista, né? Então, defendo, né, essa linha de pensamento acerca das drogas, né? Então, acho que a gente pode estar começando já, né? Já, para mais um minutinho, né? Para 5 minutos de tolerância, que é o padrão para início, e aí a gente começa. Já está entrando algumas pessoas aqui. Acho que ao longo também que a gente for falando, enfim, né, as pessoas vão estar naquela rotina de entrar na live, algumas permanecem, outras saem, enfim, é o comum mesmo. Então, eu apresentei tudo, mas esqueci de falar. Sou advogado, mas trabalho, né, na esfera criminal e a maioria dos processos até hoje todos são ali em torno da lei de drogas, né? Hoje em dia, talvez nem tanto, porque eu trabalho muito com execução penal também, então aí fica mais variado o leque. Mas assim, a nível ali de ação penal mesmo, acho que, sei lá, em porcentagem, talvez 80% são direcionados à lei de drogas, né? A base de tóxicos, enfim, né? Dentro dessa rotina aí, então a gente já viu muita coisa, né, também. Mas vamos lá. Já deu 5 minutinhos, vamos começar. Então,
que aconteceu nesse São João? São João esse ano foi animado, né? Enquanto estava todo mundo por uma fogueira, o STF estava, enfim, né, ali julgando o recurso extraordinário, né, que é o 635-659, que já tramitava lá no STF há 9 anos. E, enfim, ali, né, no São João e no dia subsequente, teve o desfecho aí dessa novela, desse recurso extraordinário, né? Que o recurso, ele debatia, em síntese, justamente isso. A constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, né? O que acontece? Vou me explicar. A Lei de Drogas ela foi sancionada, né? E ela tem 2 artigos. Eu vou até pegar para ler o teu dos artigos. Eu tinha esquecido de separar aqui, que de cabeça eu não sei, né? Obviamente. Mas, assim, o artigo 28, ele define ali, né, quem é e o que vai acontecer com a pessoa que ela faz a posse, né, porta a droga. Beleza? O 33 dessa mesma lei, que é a lei de drogas, ele define ali quem é a figura do traficante. Então essa lei ela tem né, ali esse avanço, né? Assim, aspas não, foi avanço mesmo com relação à lei anterior, que ela define bem quem é quem, né? Quem são os agentes. Entretanto, ela tem uma lacuna aí que a gente chama, né? Que é o seguinte, ela não define a nível de quantidade quem seria o traficante e quem seria o usuário. E tinha outro ponto também interessante que era justamente a questão que aí a gente, é um assunto, né, mas assim, que é da criminalização. Apesar do artigo 28 ele, né, definir ali quem é o usuário, ele ainda considerava um ilícito penal. Então é verdade que não tinha o APF, né, o auto de prisão em flagrante, mas aí o cidadão lá ele era encaminhado, fazia o termo circunstanciado e ele ia para o GECRIM para responder aquela ação. Geralmente, né, quando você responde esse tipo de ação, a promotoria, né, se você não tivesse respondido nenhuma outra ação no período de 5 anos, a promotoria oferta um acordo, que é o que a gente chama de transação penal. Né? E aí, mas ele tinha todo esse transtorno, ele era levado, conduzido para a delegacia, ele assinava o termo circunstanciado, aguardava a intimação, né, em juízo, e se ele não transacionasse e porventura fosse condenado, isso geraria para ele, né, mancharia, né, a vida dele através dos antecedentes criminais. Né? Por isso que eu disse que a maioria das pessoas faz a transação penal ali, porque justamente é um benefício que para ela, né, como acusado, porque ela não aí exclui o processo, tira tudo e você continua com antecedentes limpos. Né? Então, assim, era bem interessante para a parte aceitar. E, por outro lado, para a parte da promotoria que representa o Estado, é também interessante porque, né, são diversas medidas e algumas delas incluía prestando serviço à comunidade e tudo, então estaria dando um retorno ali para a sociedade também. Então, como é um acordo, um sai de um lado, sai do outro, e aí estava tudo tranquilo. Só que aí tem essa discussão, porque como não tem, não tinha determinado, não tem, né? A lei continua a mesma. Não tem determinado uma quantidade específica, é tudo muito vago, né? E também tem essa questão, assim, se debatia muito. Pô, mas a posse, ela de fato é um ilícito penal ou seria um ilícito administrativo? Assim, enquanto isso é constitucional ou não, né? Esse artigo. Eu vou ler aqui só o artigo 28 e o 33 para vocês verem a diferença. O 28 ele diz: quem adquirir, guardar, tiver depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, será submetido às seguintes penas: advertência, prestação de serviço, medida educativa. Né? E aí depois tem os parágrafos.
O 33 ele é quase a mesma coisa do 28, que ele é importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com a determinação legal regulamentar, pena de reclusão de 5 a 15 anos, né, que é o tráfico. Perceba, o 28 está dentro do 33, entendeu? É basicamente a mesma coisa. Você pega o 28, joga no 33 e no 33 você só aumenta o rol do que não pode fazer, entendeu? E a diferenciação básica é que no 28 tem a figura do uso pessoal e no 33 é você passar para outra pessoa. Isso é uma coisa muito importante que muita gente não entende. A pessoa acha que a traficância ela está diretamente ligada a auferir ganho. Não. Se você doar também, você distribuir, doar, você está também incorrendo no crime de tráfico. Entendeu? Não é a vantagem financeira que vai definir o que é tráfico e o que não é. Beleza? É o uso. O uso pessoal ou você fornecer para outros. Então, e aí se discutiu isso por 9 anos. Né? Teve esse recurso extraordinário. Eu vou explicar um pouco mais à frente essa questão do recurso extraordinário, como é que chega no STF, como é que funciona. Né? Eu vou explicar melhor, mas enfim, saibam que teve esse recurso, né? Que foi submetido ao STF e se debateu justamente isso, né? A constitucionalidade desses artigos e a legalidade ou a criminalização ou não do posse, beleza? Então, aí como eu disse, na verdade eu vou falar agora, né? O recurso extraordinário, ele, né, é o recurso cabível quando o dispositivo, né, de uma lei qualquer contrariar a Constituição. Se tiver essa ofensa à Constituição, é cabível o recurso extraordinário, né? Seja lei federal, enfim, ou coisa do tipo, ele é cabível, né? E aí foi julgado, né? Esse recurso, como todo mundo ficou sabendo, né? Foi julgado esse recurso, né? Teve o final, né? Na verdade, dos votos, por maioria, né? Definiu-se que a posse de maconha, em verdade, ela não seria mais o ilícito penal e sim o ilícito administrativo. Marcos, vamos falar sobre isso aqui mais na frente, viu? É importante sua pergunta, eu já tinha anotado aqui já esse ponto. Então, teve o julgamento final que foi por maioria, determinando que não mais seria o ilícito penal, e sim o ilícito administrativo. Que na prática não é muita coisa, mas vocês vão ver que, tipo, como eu já adiantei, né? Só o fato de você não ser condenado criminalmente já é um peso e tanto que você tira de suas costas. Beleza? Então, assim, se definiu que não seria mais isso, e no dia seguinte, né, de votação, foi definido a quantidade, que foi 40 gramas. Então, o que isso significa? A posse de maconha, de 40 gramas de maconha para baixo, ela, via de regra, não se considera tráfico. Se considera posse. Beleza? Então, assim, 40 gramas para baixo, que é até uma quantidade razoável, né? Aí, quem costuma ir no mercado, a de 50 vai ter que virar de 40, mas assim, é uma quantidade razoável até, né? Achei até que ele definiria com uma quantidade até menor, né? Mas 40 gramas de quantidade razoável. Para baixo, então, se considera posse e não tráfico, mas via de regra, né? Tem outras questões que vão implicar também aí, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Essa decisão, né, ela é importante porque ela tem efeito ex tunc, ou seja, ela retroage. Decisões ela pode ser de dois tipos, só para poder explicar rapidamente. Ex nunc e ex tunc. Eu aprendi em algum lugar da vida aí, não lembro onde foi, da forma mais fácil para quem estuda de direito e quiser decorar, ex nunc, nunca, para frente, ou seja, a decisão ela começa a valer dali para frente, não afeta processos anteriores. Ex tunc, para trás, ela retroage. Beleza? Então ela retroage, então ela serve inclusive para casos anteriores e já julgados também. Beleza? Então isso é muito importante, né?
E aí, o que acontece? Danilo, frisando, a gente tá falando de maconha, entendeu? A gente tá falando de maconha, 40 gramas de maconha, sacou? Maconha modificada geneticamente e tal, aí eu não sei como é que eles vão entender, não, entendeu? Maconha de Playboy aí que muda e tal, cheia de química, aí eu já não sei. Né? Também não tô. Imagino que esteja falando de prensado de natural. Né? Mas assim, a decisão ela é específica para maconha, como eu falei. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Né? E aí, né, por que essa decisão ela tem efeito ex-tunc? Ela tem efeito ex-tunc porque a lei, nossa legislação brasileira, ela não pode retroagir em desfavor do réu. Mas se é uma lei benéfica ao réu, ao acusado, ao réu, ela pode retroagir. Então essa lei, como é uma lei benéfica, ela vai retroagir e vai afetar todos os casos anteriores. Beleza? Então assim, fazendo um apanhado aqui do que basicamente mudou. Beleza? Mudou aspas, né? Também, enfim, são muitas questões que é assim, ó. O que aconteceu? São Joãozão, todo mundo curtindo, a maconha, pá, liberou. Várias pessoas mandando mensagem, pô, já posso já chegar, vai fumar na rua mesmo, né, pá? Os caras do outro lado lá, que é da direita, falando, o Brasil virou uma balbúrdia, tá todo mundo fumando maconha e tal. Não existe isso. Isso não existe, não é a realidade total. A gente tem que ter os pés no chão e entender que, em termos práticos, mudou pouca coisa, entendeu? Então, assim, é um avanço, mas a gente está caminhando a passos de formiga. Na minha opinião, eu sou bem crítico a esse tipo de mudança. Eu acho que a gente já deveria ter avançado e muito nesse assunto. Sobretudo porque a gente, né, tirando o último governo, mas os governos anteriores, eles eram governos progressistas, né? Apesar do plenário ser um lixo, mas eram governos progressistas. Agora, de novo, a gente está nessa mesma linha. Então, assim, a gente já deveria ter avançado bastante nesse tema, né? Então, a gente está caminhando a passos de formiga, entendeu? Então, não tem isso. A gente não está enfim, né, vivendo uma situação que a gente pode ter um coffee shop para sentar fumar uma maconha, não pode fumar maconha na rua, não tem isso. Então, assim, o que é que mudou? O uso de maconha de ilícito penal virou ilícito administrativo, não penal. Beleza? Qual é a diferença do ilícito penal para o administrativo? O ilícito administrativo ele vai gerar uma advertência e a presença de curso educativo. Lembra que o artigo 28 ele fala também de prestação de serviço comunitário? Não pode mais, porque isso aí são penas de ilícito penal. Não vai precisar também ter mais transação penal, não existe processo judicial, entendeu? Condenação, nada disso. Por ser um ilícito administrativa. Boa pergunta, Sérgio. Eu vou falar um pouco mais à frente. Se eu não lhe contemplar, você pode perguntar de novo, mas a gente vai falar sobre esse tema, né, que também acabou surgindo nessa discussão. Então, por conta disso não ser ilícito penal, também não vai gerar antecedentes, né? E tudo isso é um avanço, sim. Um avanço maior, na verdade, eu vou ser bem sincero, não é nem o legal, né? Não é nem em termos de aplicabilidade da lei. Como é que eu falei, a gente não mudou muita coisa. O avanço, na verdade, dessa discussão toda foi justamente o teor dos votos de alguns ministros do STF, que reconheceram que o Estado brasileiro ele é extremamente racista e ele etiqueta as pessoas. Em vários pontos de voto de ministro ficou, né, claro isso. Então, assim, na minha opinião, o que se aproveitou de mais relevante nessa discussão foi justamente assim, os ministros falarem, não, a gente tem um judiciário, né, a gente tem um Estado que ele encarcera negros, né, de forma totalmente distinta do que se trata brancos, né, a nível dessa guerra às drogas que se tem. Então, isso, talvez, na minha opinião, foi o maior avanço, né? Esse reconhecimento. A gente, porque assim, a gente que trabalha, né, nessa linha e que defende muito isso, por muitas vezes, velho, a gente é desacreditado, pô, descreditado. Quando a gente alega isso, porque eu faço isso o tempo todo, se eu ver, eu faço, eu não quero saber se tá falando, porque tá militando isso aqui, eu não quero saber. É minha obrigação. Entendeu? Se eu tô vendo que tá tendo tá etiquetando um cidadão,
ali por conta da pele ou da classe social, eu particularmente, eu sempre abordo isso. E muitas vezes já fui criticado em plenário, isso não existe, e que tudo é isso, entendeu? E aí quando os ministros do STF, eles falam isso, dá um peso maior. Tá vendo que o que a gente fala não é mimimi, que acontece mesmo? Né? Assim, então isso pra gente foi algo bem positivo, né? Tá, mas e aí? 40 gramas vai ser sempre uso? Não. Por isso que eu falei, a gente tem que ter cuidado. Não. 40 gramas é só a quantidade que não existia, não existe na verdade em lei, né? Quantidade, e via a decisão, né, do STF, o entendimento do STF, né, considerou-se 40 gramas para baixo é uso. Porém, a autoridade policial ela não vai analisar só a quantidade. Exemplo, pessoa Joãozinho está na rua com 40 gramas. Voltando para casa, da boca, é preso. Ele vai ser encaminhado, né, para a delegacia. Quando chegar lá, o delegado vai analisar se, além dessas 40 gramas, existem outros indícios da traficância, de que ele estava cometendo o ilícito do tráfico. Se ele identificar que tem, Joãozinho vai responder por tráfico. Ele vai para a audiência de custódia lá, tudo certinho, vai ser aberto um auto de flagrante para ele e posteriormente vai sobreviver uma ação penal. Então tem que ter muito cuidado com isso. Não é um oba-oba. 40 gramas de boa. Não, não é assim. Perceba que eu falei outros elementos aqui também que já desmistificam o que está se falando. Você for pego na rua com 40 gramas ou menos que isso, o policial lá, o ostensivo, né, o que geralmente é o militar, ele vai lhe prender, vai lhe conduzir para a delegacia da mesma forma como hoje, era até antes da decisão do STF. Você vai chegar lá e lá a autoridade policial, né, responsável, que é o policial o delegado da Polícia Civil, vai analisar se, enfim, né, se identificar que você está ali com posse, ele vai fazer lá o termozinho, vai encaminhar. A única diferença é que nessa parte aí você não vai mais responder o processo judicial. Você vai ter lá o ilícito administrativo, que a autoridade judiciária vai lhe encaminhar para você tomar sua advertência ou o curso lá que tem que tomar lá no CAPES, enfim, o que seja. Né? Mas assim, tudo vai acontecer como é. Beleza? Então, tem muito cuidado porque saiu muita notícia mesmo falsa com relação a isso, né? Acho que as pessoas também, na verdade, não entenderam muito bem o que era isso, né? O que era essa descriminalização, e vocês vão entender porque eu estou falando, fazendo as aspas, e achou que era uma coisa assim, tipo, mudou tudo, enfim, avançamos, mas bem pouquinho, beleza? Então vamos lá. E qual é o ponto positivo, né, disso tudo? Né? O outro ponto positivo de toda essa questão dessa decisão do STF. Porque além de né, determinar que era ilícito administrativo, além de determinar a quantidade, o STF já determinou que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, adote medidas para cumprir a decisão, né, promovendo o mutirão carcerário da Defensoria para apurar e corrigir prisões que tenham sido, né, decretadas fora dos parâmetros modulados nessa decisão. Então, se tiver dentro desse padrão, né, da decisão e foi julgado de outra forma, vai ter uma reversão em favor do réu. Lembra que eu falei? Decisão é que extunque, retroage. Beleza? Então, assim, pela estimativa que foi feita pelo próprio CNJ, tem cerca de 7 mil processos. Está sobrestado, estava parado, aguardando essa decisão para poder ver como é que agir. Então, esses 6.343 processos vão ser aí reavaliados, né, tanto na execução penal, né, quem tem crime de pena, quem está respondendo a ação penal. Então, vai ser tudo agora, né, revisto, né, com base nessa decisão do STF. Então é uma coisa muito positiva isso, porque a gente sabe que tem muita gente que está encarcerada, né, por posse, como o tráfico fosse. Né? Isso aí é uma deficiência imensa em nosso país, e isso é fruto dessa, como é que eu posso dizer, desse racismo estrutural mesmo. Né? A palavra esse racismo estrutural. A forma diferente de tratar
uma pessoa X da pessoa Y em situações similares. Beleza? Para vocês terem uma ideia, isso não é algo extraordinário, não é algo que é raro de acontecer essa diferença. Eu vou aqui falar, né, sobre vou pegar um estudo de caso, né, aqui, dois casos que foi, né, que eu trabalhei que ilustram muito bem isso. Caso 1. No caso 1, o cidadão ele tinha sido pego com um cigarro de maconha, né? Estava na localidade, não era tão abastada assim, né? Uma localidade de comunidade, de favela. E ele foi preso com cigarro de maconha e ele passou pela justiça de custódia e foi determinada a prisão preventiva dele. Então ele respondeu preso até determinado momento, né? Mais à frente a gente foi contratado para trabalhar. Nesse caso, ele já estava solto, já tinha sido relaxado da prisão dele, né? Obviamente não tinha nem lógica ele ter sido preso. Quando ele me contou, eu falei, como assim, cara? Você estava vendo seu processo aqui, você foi preso e, tipo, você tava preso por causa de um cigarro de maconha? Ele falou, tava. A gente conseguiu absolver ele, né? Ao final do processo. Como eu falei, não tinha lógica nenhuma. Não era traficância mesmo, né? Ali, pelo menos, essa situação não era o tráfico, não era um crime de tráfico, né? Ele estava com um cigarro justamente, né, que ele tinha pego para fumar, né? E foi abordado. Pronto. Segundo caso, a pessoa foi abordada em outro bairro, aqui da capital, né? Um bairro já de classe média. E ela estava com uma quantidade de 50 gramas de maconha. Eu fui preso, né? Foi ali, né? A delegada não fez o TCO, né? Que é o tempo circunstanciado, ela fez o APF, né? Ela fez o flagrante, né? Autuou como tráfico. Ele passou pela audiência de custódia e aí tem uma diferença. Na audiência de custódia, essa segunda pessoa, ela foi considerada, né? Ali que ela era uma pessoa doente, né? Estava com problemas e tal, de uso de droga, de uso problemático, e inclusive não sobreviveu uma ação penal. Ela foi indicada para poder fazer o tratamento dela psíquico, né? Psicossocial. Tá. Qual é a diferença entre esses dois, né? Além do bairro? A cor da pele. O primeiro caso, né, que o rapaz que foi preso, ele era negro, no segundo caso era branco. Perceba a diferença de quantidade entre um cigarro de maconha para 50 gramas. E foi tratado de forma totalmente diferente. Então, assim, o que a lei faz, né? A lei de drogas? Ela deixa, quando ela não determina a quantidade, ela deixa ao cargo do bom senso e discricionalidade da autoridade policial. Cara, a gente vive num país que bom senso não existe para nada nesse país. Então a gente não pode confiar no bom senso das pessoas. Infelizmente, né? E assim, não sei se muitos sabem, mas eu sou anarquista, então assim, eu queria que a vida não fosse codificada, mas infelizmente o povo, né? Eu vou falar do Brasil porque é onde eu vivo, né? O povo brasileiro, ele necessita de uma codificação para tudo. Ele não consegue ter o bom senso, né? Tipo, não, eu vou fazer tal coisa porque é errado. Entendeu? Parece que não tem um juízo de valor. Ele precisa que seja determinado pelo Estado o que deve fazer ou não se fazer. Então, a partir do momento que o legislador ele deixa em aberto, né, para a autoridade policial, né, ali com seu poder discricionário escolher quem é traficante, não acontece esse tipo de coisa. Né? Essas discrepâncias imensas. Então, assim, o fato do STF, na decisão, ter determinado a quantidade mínima é um avanço. Entendeu? Porém, friso, não é só a quantidade que vai determinar se é tráfico ou não. Entendeu? A autoridade policial ainda vai analisar outras circunstâncias para definir isso. Beleza? Só pegar um exemplo meio esdrúxulo. Se tiver 40 gramas e tiver na esquina de sua casa dando, isso é tráfico. Beleza? Independente de ser 40 gramas. Se você tiver 40 gramas indo para sua casa e você comprovar, não, fui ali na boca, comprei 40 gramas para poder fumar por um tempo. Pronto, se você não vai ser considerado traficante, você vai ser considerado usuário. É basicamente isso, a grosso modo, né? Não é assim que acontece, mas só para ilustrar de uma forma mais explícita, né, para vocês como é que funciona. Aí, Sérgio me perguntou mais cedo,
eu não sei se foi isso, né, que ele me perguntou, sobre a questão sobre a questão do conflito aí entre legislativo e judiciário, que foi, né, a partir dessa discussão no STF, que já tramitava há 9 anos, surgiu outro problema, né, que badalou aí em todo que é lugar, que foi o legislativo, né, incomodado com essa questão do STF, né? E aí o legislativo puxou, né, a PEC 45/23, que é a que criminaliza tudo. Isso é um conflito que existe. Às vezes acontece na vida, conflito entre poderes. Né? A gente é composto de 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo. Executivo, presidente; legislativo, Senado, Câmara; e judiciário, judiciário com STF, enfim, né? STJ e outros mais. Né? Então, assim, o que é que aconteceu? Vou fazer uma crítica aqui ao STF. Eu sei que muitos aqui, né, que se empolgaram com a decisão do STF, vai ficar até bolado com minha cara. Pô, como eu tá falando mal dos caras, você falou que os caras avançou, que isso que aquilo, tá falando mal dos caras. Vou falar, porque é necessário falar, porque vai ter postura do STF, geralmente tem, que é contrário à legislação, né? Ou enfim, ou que eles fazem um entendimento amplo que acaba prejudicando bastante e é o errado. Vamos lá, para vocês entenderem. Quem é responsável por editar leis, por propor leis, é o legislativo. O legislativo é composto de deputados, senadores, beleza? Essas são as pessoas que são responsáveis por criar as leis do nosso país. Qualquer outra pessoa não pode, entendeu? Criar a lei. Né? A grosso modo, só para vocês entenderem, então, a nível federal, enfim, não vamos entrar, né, nos estaduais, a nível federal, que é o que a gente está debatendo aqui. O judiciário, ele é responsável por aplicar a lei, beleza? Então o judiciário, ele não legisla, ele não pode editar a lei. Então ele pega a lei e aplica. Ok? Pronto. O legislativo, quando teve essa discussão agora do recurso extraordinário, né, em questão, entendeu que o judiciário estava ultrapassando o seu limite, pois ele estava legislando. Entendeu? E se chateou. Com razão. Porque, de fato, vou ser bem sincero pra vocês, velho. Não vou aqui passar pano. De fato, o STF acabou legislando. De uma forma ilegal? Não. Ele interpretou uma lei que era vaga. Né? O erro lá foi do legislativo, que não fez a lei amarradinha. Entendeu? É isso que dá. Tem pessoa, dá pra deputado fazer lei, meu filho. É isso aí. Mas assim, o que acontece? Mas ele o STF ele não pode estar legislando, ele não pode estar criando lei. Não é função do STF. É errado. Assim como não cabe também ao executivo ou legislativo aplicar a lei. Ele não aplica a lei. Não tem capacidade nenhuma para isso, competência nenhuma. E aí gerou esse conflito. O que é que o legislativo fez? Tá, STF, então você está legislando, né? Então você é o bichão mesmo. Então vamos lá. Vou propor, lá no Senado os caras propôs a proposta de emenda à Constituição, que é a lei máxima de nosso país. Então, o que eles propuseram com a 45/23, que está em tramitação? Alterar o artigo 5º, né, que é o nosso artigo mais importante, assim, né, a nível de nossos direitos e tudo mais, direitos individuais, né, e coletivos também. Então, eles alteraram, propõem, né, a alteração desse artigo 5º, né, para prever a criminalização, né, e de posse e porte de qualquer droga, sem autorização ou desacordo com a determinação legal regulamentar. Ou seja, a gente tem um entendimento do Supremo Tribunal Federal que está avançando na descriminalização, né? Ali, passos de formiga, mas está avançando. E um Congresso que falou, meu filho, você não está fazendo isso, então eu vou fazer pior. Vou mudar a Constituição e você vai ter que aplicar isso aqui que a gente está falando. Que é o quê? Aplicar para qualquer droga, qualquer quantidade, tudo. Então, assim, é um retrocesso imenso que a gente vai ter, se isso for passar. Né? Já foi aprovada no Senado, né, essa proposta, e está na Câmara dos Deputados para tramitação. Né? Então, a gente tem esse problemão aí.
Aí vou começar a falar aqui das partes tristes aqui, né, disso tudo. Porque o que acontece? Se mudar a Constituição, via PEC, vai ser horrível, porque assim, efetivamente, o judiciário está vinculado à lei, sobretudo à Constituição Federal. Né? Nenhuma lei infra consegue sobrepor a Constituição Federal. Então a gente vai ter que aplicar, né, do jeito que ficar. Né? Por outro lado, essa questão da decisão, né, do STF, como eu falei, é um avanço de comemorar, mas tem que ter muita cautela, porque o entendimento do STF e tudo mais, porém, ele não vincula o delegado, por exemplo, de fazer o que o STF decidiu. Vamos lá pegar um exemplo. Joãozinho tá lá, compra 40 gramas de maconha, vai pro. Tá indo pra sua casa, toma abordagem. O policial militar faz o serviço dele, pega o Joãozinho, pra delegacia, né? Tem a autuação lá, né? E tudo mais, né? Aí o delegado vai falar, não, então você é traficante. Traficante. Ah, mas eu só tenho 40 gramas de maconha, não tenho nada que. Não tem balanço de precisão, não tem maquineta, não tem dinheiro trocado, não tenho nada, velho. Não tenho um rádio de transmissão, tô sem nada aqui, só tô com meus 40 gramas de maconha que eu comprei. O delegado não, vai pra mim você é traficante. Bufo vai fazer de custódia. Dá o azar, chegar no de custódia, juiz da custódia, rapaz, você é traficante, velho. Bufo, prisão preventiva. Aí você, pô, vai lá, relaxamento de prisão, aquela coisa toda. Juiz lá da vara de tóxico. Rapaz, esse cara é traficante, velho. Pai, como, velho? Tem 40 gramas, não tem mais nada. Não, esse cara é traficante. Aí você vai, o cara continua preso, sai a sentença. 5 anos de tráfico. Regime fechado, regime judicial fechado. Vou pegar aqui o pior de tudo. Regime judicial fechado. Aí você, pô, não, vou apelar no tribunal. Faz a apelação lá, toda bonitinha. Pô, velho, tem que meter STF aí, pô. STF tá falando. O pessoal daqui do TJ, STF é lá em Brasília, meu irmão. Aqui é outra coisa, que esse cara é traficante. Aí a gente vai, recurso extraordinário. Quando a gente meter recurso extraordinário, beleza, vai chegar no STF. Mas olha o caminho que foi percorrido para até chegar lá. Olha o tempo que se passou isso aí. Isso não é um dia pro outro. Isso é papo de anos. Vai chegar lá no STF não, pô. Esse cara não é traficante, a gente já falou isso. Bom, óbvio, isso aqui eu tô falando esdrúxulo. Geralmente, os juízes, eles aceitam o entendimento, né, do STF, né? Enfim. Até para evitar demandas repetitivas lá em cima e tudo mais. Mas assim, é uma decisão, entendeu? Que repercute, mas não é lei. Esse você tem que entender, não é lei. E não sendo lei, assim, infelizmente, né, na prática não está ali forçando, não vincula o julgador, né, ou até mesmo a autoridade policial a aceitar, entendeu? Óbvio que o que se espera, né, é isso, porque no final das contas, esse caminho todo que eu falei, no final das contas vai chegar lá em cima e o cara vai ser absolvido, enfim, né? Mas assim, a gente não pode contar, né? Então o ideal mesmo era que o Congresso fizesse as alterações necessárias na lei. Como é que faz isso? Por exemplo, cria uma lei nova para alterar a lei de tóxico. É simples. Já fizeram isso recentemente para poder foguetar quem está preso, pô. Por que não pode fazer por bem? Esse cara só pensa no mal, entendeu? A realidade é essa, os caras só se reúnem para fazer o mal. O bem, nunca vi senador e deputado fazer o bem, os caras só fazem o mal, só se reúnem para fazer o mal. Mas dá para fazer, pô. Cria uma lei que altere a lei de tóxico. Pronto. Bota lá as 40 gramas bonitinha, define direitinho como é a sessão administrativa. Tudo que o STF fez, pega a decisão do STF, pô, e usa. Não vai fazer isso. Entendeu? Ao contrário, aí os caras se sentem ofendidos e aí busca o quê? Piorar. Tô falando de piorar. É um absurdo, velho. A gente vive num país que as coisas parece que só existem para poder nos prejudicar, para prejudicar o cidadão. Né? E aí, o que acontece? Mais cedo, eu esqueci de falar um pouco, né? Que teve um post recentemente do mestre Valois, né? O Luiz Carlos Valois, ex-juiz, né? Infelizmente ex-juiz da execução penal, né? Lá do norte, né? Grande lutador também, da equipe do Carlson Gracie. E aí ele fez um postzinho, né? Um Twitter, que ele fala, né? Só avisando a pessoa da execução penal que essa decisão do STF retroage, como a gente já falou aqui.
e as faltas graves de posse de drogas devem ser revogadas. Aqui a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? O que acontece? Dentro da cadeia, você pode cometer crimes dentro da cadeia, beleza? Acontece, né? Cometer algum ilícito lá dentro, né? Você não fica ali no mundo que você tá pagando um e não pode e comete outro de boa e vai ficar lá porque já tá lá dentro, não. Vai adicionando a sua pena. Né? E tem as faltas graves que são ali oriundas de processo administrativo disciplinar, né? Quando você comete alguma falta ali dentro. Então, se você é preso, né? Tá lá recluso e é preso não, né? Você já tá preso, mas você é flagrado, por exemplo, com a quantidade de maconha, vamos supor, 20 gramas de maconha, que você não está comercializando, nem está distribuindo, é sua mesmo, foi pego em sua mão, todo mundo sabe ali, percebeu que você está fumando mesmo. A falta grave que foi aplicada nesse caso, ela não vai existir mais. Entendeu? A nível de entendimento do STF. Então, o que, é que deve se fazer os advogados aí da execução penal? Analisar se tem falta grave nesse sentido, pegar a decisão agora do STF e já peticionar na execução penal, na VEP lá, ó. Essa falta grave aqui tem que ser revogada, porque isso influencia muito, tanto a nível de condicional, a nível de progressão de pena, entendeu? É muito importante. Então é uma coisa que a galera tem que ficar ligado, que trabalha com execução penal, muito ligado nisso, beleza? Porque ainda que for ilícito administrativo, como o mestre Valois falou, a posse, né? A falta grave deve respeitar o princípio da legalidade penal. Então, se não é crime, não tem falta grave. É simples. O mestre Valois sempre lúcido e, assim, ganhou muito, né? Acho que, se eu não me engano, agora ele tá na Vara Civil, se eu não me engano. Lá ganhou muito, né? Porque, enfim, é um cara excepcional. Mas, infelizmente, né? A execução penal no país perde muito, né? Eu tenho aqui duas referências para mim a nível de juiz de execução penal, que é tanto o mestre Valois, como aqui em Salvador, a doutora Maria Angélica, que são pessoas, assim, sensacionais, né? A nível de suas decisões, de entendimento. E assim, quando a gente perde uma pessoa assim, a gente fica meio cabisbaixo, né? Porque a gente sabe que é complicado. Outra pergunta, que foi a pergunta de. Outra pergunta não, a primeira pergunta, né? Que foi a pergunta de Aline, né? Mamãe do ano aí, Aline. Fala que tá botando um menininho aí no mundo aí já. A Aline perguntou: foi definido o que sinaliza tráfico ou não? Bom, foi definido. Já era definido, sempre teve essa definição ali. Artigo 28, artigo 33, sempre existiu. O que foi definido, o que mudou, a decisão mudou, foi só o que? O que era, né, o 28, que era ilícito penal, não é mais, é ilícito administrativo. E a quantidade que não tinha. Não tem, na verdade. Não tem. Só eu friso sempre que não tem, porque a lei não mudou. O que mudou foi o entendimento. A lei continua a mesma. Entendeu? Como eu falei, para mudar a lei tem que ser via legislativa. Né? Aí ela botou: ignorando a realidade prática da criminalização dos corpos pretos, dos policiais adicionando flagrante para enquadrar como tráfico, etc. Essa movimentação serve como argumento para quem está no sistema. A gente já falou sobre isso ali. Serve sim. E como serve? Eu acabei de falar agora que o mestre Valois falou para quem está em cumprimento de pena no sistema, né, de falta grave, e também para quem foi condenado nesses termos, que são aqueles 6 mil e tantos processos que o CNJ apurou, que com certeza deve ter mais, revisar. Estão sobrestados, né? Revisar para poder ver, né, se o entendimento novo vai ser favorável ou não. Beleza? Ela só funciona como argumento porque vem para frente, não. Para frente, via de regra, ex nunc, para frente é só se for contra o réu. Tudo que for para beneficiar o réu é feito ex tunc retroage. Beleza? Espero que tenha respondido aí. E aí, vamos lá, o resumão, né? Que a gente vai fazer aqui agora, que é justamente o quê? Opa, me perdi aqui no meu roteirinho. Um minutinho. Pronto, resumão, né? Então, o que mudou? Repetindo, o que mudou? A legislação mudou? Não. A lei de tóxico continua a mesma. Entendeu? O que mudou foi o entendimento dos artigos do artigo relacionado à posse, artigo 28. O que se entende agora via STF? Posse não é ilícito penal, ilícito administrativo. O que isso significa? Você vai tomar sua pena administrativa, não vai gerar antecedentes, não vai gerar ação penal, tudo certo, beleza?
Foi isso que mudou. Isso é um avanço? Digamos que sim. É um avanço a passo bem curto, mas é um avanço. Como eu falei, talvez o avanço maior tenha sido a discussão, o debate no plenário do STF sobre justamente a criminalização dos corpos negros, a criminalização do pessoal pobre e desassistido, né, pelo próprio Estado, né? Então isso talvez para mim foi o maior avanço, né? A nível prático, mudou muita coisa? Não mudou muita coisa, mas só em tirar essa carga, né, do usuário, né, da ação penal em si, né, do processo penal, né, de assinar o termo circunstanciado, de ter que fazer transação penal, né, só em tirar isso também é um avanço. Tudo que for para melhora é um avanço. Mas avançamos muito? Não, não avançamos quase nada. Beleza? Alguém perguntou mais cedo aqui, e como ficam as outras drogas? As outras drogas ficam do mesmo jeito. Isso aí é direcionado para maconha. Crack, cocaína, MDMA, K9, o que quiser botar aí, continua a mesma coisa. Você vai responder seu ilícito penal. Ilícito administrativo só para maconha, beleza? Então, isso daí também é muito importante frisar, porque eu particularmente tenho a opinião que isso deveria, né, abarcar as outras drogas. Porque, pô, ele tá botando aqui, né, 40 gramas de maconha, né, você tá botando que o cara é né, um adicto, e o cara que tá com uma pedra, você querer, né, enquadrar o cara ali no 28 como ilícito penal, não é justo, né? Aí já entra outra discussão, né? Da droga aceitável para a droga inaceitável. E quem é que usa essa droga aceitável? Geralmente, classe intelectual, classe média alta, né? Enfim, artistas. Então, beleza. O de cá, quem é que usa? É um morador de rua. Então, esse cara aqui, então, ele não merece, né? Então, ele tá de fora. Droga é droga. Droga é droga. E é isso mesmo, entendeu? Então, assim, se a gente quer avançar, a gente tem que começar a ter também esse olhar, entendeu? Não tem droguinha boa, droguinha ruim. Então, droga é droga entorpecente, entendeu? Então, na minha visão, faltou também a gente avançar nesse sentido, né? Quem sabe, com esse entendimento aí do STF, a gente consiga, né, utilizar para outros tipos de entorpecente. Nada impede. A função do advogado é essa. Pô, tá ali no processo. Pô, o cara foi pego com dois pinos de pó. Pá. Pô, não, 40 gramas aqui de maconha é ok e 2 pinos de pó você quer me botar como tráfico, como ilícito. Vai tomar pau, vai, mas assim, velho, é a nossa função. Para chegar nesse nível da maconha virar um ilícito administrativo foi muito processo, você tem ideia. Esse recurso extraordinário aí, né, tava tramitando há um tempão, vai, foi 9 anos de discussão, entendeu, velho? Então, assim, infelizmente as coisas demoram um pouco a avançar. Uma pergunta aqui agora. Qual a diferença entre administrativo e penal? A gente explicou mais cedo. Vou repescar porque eu acho que você não estava na live. Ilícito administrativo, ele gera advertência e presença em curso educativo. Ilícito penal, ele gera condenação, processo judicial, você tem que fazer transação penal, né? Prestar serviço à comunidade. Então, é diferente. O de cá, o administrativo, ele não vai gerar antecedentes, porque ele não é penal. O de cá, o penal, se você não fizer a transação e você for condenado, em que pese a condenação não seja restritiva de liberdade, seja restritiva de direito, você vai ter a condenação. Então você vai ficar com o seu antecedente manchado. O administrativo não vai ter essa mácula para você. A nível de execução penal, mesma coisa. O ilícito penal, né? Ali, se você tomou um PAD, né, para ser administrativo disciplinar, enquanto estava preso, do ilícito penal, uma falta grave, você está com posse e vai gerar uma falta grave, agora é que é administrativo, não gera falta grave, é lista administrativo. Então essas faltas graves que você tomou, você vai ter que tirar, porque é lista administrativo, não é penal. Beleza? Basicamente essa diferenciação, né? E isso que a gente avançou nesse sentido, né? No caso da maconha, né? Tá. Então é isso, né? Voltando, essa questão das outras drogas é um ponto que a gente tem que debater também. Tem que debater. E aí a gente só vai conseguir mudar as coisas dessa forma, né? Debatendo, instigando o judiciário, né? Trabalho de formiguinha mesmo. E batendo o pé firme. Uma hora a gente consegue. Ou não. Vai também passar a vida toda debatendo, morrer e ficar aí, mas outras pessoas vão vir correndo atrás. Sempre vai ter alguém aí disponível para estar
lutando, né, em prol da liberdade, né, da liberdade do cidadão, né. E lembrando, velho, o cara que é usuário, de fato, entendeu? É um cara que ele faz o uso da droga, seja problemático ou não, ele é um cara que faz uso. Pode entrar uma discussão da questão da traficância e tal, que alimenta a traficância, isso é outro papo, entendeu? O cara que é usuário, ele não pode ser, jamais, jamais ele pode ser processado da mesma forma que o cara que faz a traficância. E dentro da traficância já tem outras questões, que aí eu também cobrar muito, já que a gente está no espaço de formiguinha, mas cobrar muito, mas a gente é ousado, a gente cobra mesmo, que na minha visão, a legislação da lei de drogas, ela deveria mudar, inclusive para diferenciar quem é, dentro do tráfico, quem é o varejista, quem é o atacadista, porque é impossível você querer condenar na mesma pena o cara que é varejista com o cara que é atacadista, pô. Você pegar o cara que ele ali tá fazendo um comércio, né, de sei lá, de 2 quilos de cocaína, você querer condenar ele da mesma forma que o cara que tem um helicóptero recheado de cocaína. Sendo que geralmente esse cara do helicóptero ele não é nem preso, e o de cá é. Agora vai ver quem é esse cara de cá e quem é esse cara de cá. Então, assim, será que essa guerra às drogas, essa punibilidade toda que o Congresso busca, é realmente para poder resolver o problema? Porque eu não vejo isso, velho. Infelizmente eu não vejo isso. O que eu vejo, na verdade, é para criar meios para favorecer uns e desfavorecer outros. E a gente sabe que são desfavorecidos sempre, né? Onde a corda quer. Mas enfim, né? Para finalizar, né? Aqui tem a última pergunta, que foi até minha sogra que mandou, né? Ela perguntou: e quem vai fornecer aos usuários essa maconha, essa erva liberada? Então, assim, é como eu falei, a forma que foi divulgada amplamente na televisão e em outros meios sobre essa questão do STF foi uma forma bem equivocada, sabe? Porque dá essa impressão para o cidadão de que foi liberado. E não é, não teve isso, não existiu em nenhum momento. Nem o STF fez isso, entendeu? Então, assim, primeiro de tudo, né? A maconha não foi liberada, né? Não existe a liberação da maconha, primeiro ponto. E a questão do fornecimento, né? Creio que ela tá falando da traficância em si. Então, tipo assim, pô, como é que o cara é usuário, então ele não é criminoso, mas o cara de cá vai cometer um crime para traficar. Mas é isso mesmo, foi o que a gente estava falando aqui agora, a diferenciação de um e de outro. Né? O cara que é usuário, ele vai responder pelo que ele faz. Por que está fornecendo para ele, ele não pode responder por isso. Cada pessoa responde individualmente. Né? O cara que optou por fazer, né, o ato da traficância, né, do tráfico de drogas, ele vai assumir o BO dele do tráfico de drogas. Então, às vezes ele nem é usuário. E o de cá, que é usuário, ele vai, como é que se diz, assumir o BO dele lá do uso dele. O pessoal está falando assumir o BO no jargão popular, viu? Só para vocês entenderem, não achar que eu estou falando de boletim de ocorrência mesmo. Então, assim, o de cá, o usuário, ele vai assumir pela saúde dele. O que é a saúde dele, ele só é um mero usuário. Então, ele não pode, né, tá vinculado ao de cá, apesar de que o de cá que vai fornecer para esse daqui sempre, entendeu? Então, assim, o crime em si, né, ele vai existir, né, que é o crime do tráfico, né? Só que o cara que está comprando, né, ele está cometendo outro delito, né, que é, né, tá portando, né? E não deixa de ser, só que é como a gente falou, é um ilícito, mas é um ilícito administrativo a partir de agora. A partir de agora, frise também, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A lei continua a mesma, a lei não mudou. Mais uma vez, inclusive, essa questão, né, do Supremo ter tomado de forma ousada essa decisão, que poderia também ter se apequenado e não fez, né? Mas assim, essa decisão gerou uma repercussão, né, no legislativo que está tentando rebater isso através da proposta, né, a emenda à Constituição, PEC 45/23, né, que já propõe o quê? Um pandemônio que é criminalizar tudo. Cara, só finalizar, né? Já respondi as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí, né? A gente responde. Mas assim, só para poder finalizar, o quanto é prejudicial isso que o Congresso está tentando fazer, esse retrocesso, assim, a gente, né, viveu épocas de superlotações imensas no sistema carcerário brasileiro.
E isso veio muito dessa visão de encarcerar qualquer tipo de pessoa, sem fazer a distinção de quem era quem. Então, usuário, traficante, o que fosse, que era tudo era encarcerado do mesmo jeito, depois se resolvia. Né? Muitos foram condenados assim, infelizmente. Você botar, como a PEC prevê, né, criminalizar inclusive a posse, né, e criminalizar de uma forma, eu não sei como é que eles pretendem, mas criminalizar de uma forma que gere pena restritiva de liberdade, eu não sei, né, como é que vai vir essa proposta, se passar mesmo, mas se fizer isso, a gente vai voltar àquela época de encarceramento, né, não que não tenha ainda, a gente vive encarceramento em massa, mas vai piorar bastante. Né? Então a gente pergunta, a quem interessa isso, né? A quem interessa esse encarceramento, né? E quem são as pessoas que serão encarceradas, né? Então, assim, infelizmente, né, a gente ainda, né, é para comemorar esse avanço, mas comemorar meio que discretamente, porque tem algo pior tramitando nesse momento no Congresso Nacional, que é a PEC 45/23. Né? Eu acho que aí cabe, né, cada um aí que tem, né, seus partido político, que tem seus deputados ali, né, que apoiou, cobrar, né, e fiscalizar. Porque se mudar, isso aí não é só para o usuário, não. Isso gera uma questão a nível de segurança pública, né, e a nível da sociedade como um todo, uma questão extremamente problemática, porque a superlotação pode não parecer, porque a gente não olha todos os dias. A gente esquece que existe cadeia e a gente esquece que tem gente lá dentro. Mas a superlotação ela gera diversos problemas sociais que estão muito além disso de quem é maconheiro e quem não é. Né? É uma questão muito, muito, muito séria. Né? Então, assim, só para poder vocês entenderem o que eu estou falando, as duas maiores organizações, né, criminosas do país, elas foram, né, criadas e sedimentadas dentro do sistema prisional. Então, quanto mais a gente tiver, mais gente batizada, mais mente pensando, enfim. Né? Mas o legislativo parece que não se preocupa muito com isso, os interesses são outros. Vamos acompanhar, né? Como eu falei, a gente comemora esse pequeno avanço, mas com cautela e preocupado no que pode vir de retrocesso. Beleza? A nível de mudança também. Cara, a gente esquecendo isso. O entendimento do STF muda, viu, pessoal? Não de pronto. Mas vários entendimentos já mudaram. Né? Vamos pegar um recente, por exemplo. Prisão em segunda instância. Lembra vocês? Antes, a pessoa poderia responder ao processo em liberdade até o trânsito e julgado da decisão. Aí depois eles mudaram o entendimento, falou que não, né? Que a determinado momento do recurso, né? Que não tivesse mais efeito modificativo, já deveria dar a prisão, o cumprimento da pena, né? Aí mudou de novo, que foi agora recente com a situação do presidente Luiz Inácio, né? Aí mudou, falou que não. Então, só pode realmente a pessoa se manter presa, né? Desde que tenha transitado e julgado a decisão, ela tem o direito de recorrer em liberdade, se ela em liberdade estivesse ou relaxada sua prisão. Entendimentos mudam. O que eu quero dizer com isso? Cuidado também, porque o que hoje a gente está comemorando, né? A composição do STF pode mudar, pode vir instigar de novo, né? Esse tema e vir uma decisão diferente. Beleza? Por isso que eu falei que o importante mesmo para que a gente avance nesse tipo de debate é justamente a alteração da legislação. Isso é mais sólido e a segurança maior. Beleza? Teve outra pergunta aqui do final. Sobre o uso de cannabis medicamentosa. Entrou essa proposta? Então, não sei. Eu não sei porque eu não sei como é que vai terminar a proposta. Como ela veio do Senado, ela basicamente, a emenda dela é essa. Para mandado de criminalização a posse e porte de entorpecente de drogas afins, sem autorização ou em desacordo com a definição legal regulamentar. Por que eu estou falando que eu não sei? Eu não sei como é que está sendo essa questão com a ANS do Anvisa, da Anvisa, com relação à autorização de medicamentos do CBD, enfim, de outros que são à base de maconha. Eu não sei como é que está sendo hoje em dia esse trâmite, né? Pela proposta, se tiver autorização, não entra nesse bolo não. É só a não autorizada.
né? Que é justamente o que? O usuário mesmo ali de posse de maconha, né? Mas se não tiver autorização, né, notadamente, entra no bolo. Né? A emenda ela é bem clara. Maiores detalhes, só quando aí mesmo, se tiver alteração mesmo, a gente vai saber como é que ficou no final, né, para promulgação e tudo mais. Né? Por isso que eu falei que a gente tem que acompanhar. A Arleide, então, a Arleide psicóloga, gente boa demais, amiga de minha mãe, de minhas mães, né? Então é isso. Essa questão, creio eu que hoje, acho que já avançou bastante, né? Essa questão do CBD, né? E de outros medicamentos à base de cannabis, né? Então acho que não entra nesse bolo porque eu acho que já tem essa autorização. Né? Aí mesmo eles estão querendo pegar pesado mesmo com quem está em uso desautorizado, né? A posse em si. Então, galera, se não tiver mais perguntas, vou encerrar. Né? Eu agradeço quem estava aqui, agradeço o pessoal que mandou perguntas, foi muito massa estar trocando essa ideia e tentando esclarecer um pouco mais sobre essa questão, né, da decisão mais recente do STF acerca da descriminalização da maconha. Pessoal, pelo amor de Deus, não tá liberado não vai ficar fumando de maluco aí na rua não, achando que tá, né, tudo legalizado, isso e aquilo, não tá na Holanda não, parceiro, tá no Brasil, viu pai? Brasil, não é Holanda. E outra, polícia aqui sabe como é, né? Ainda mais PMBA. Tapa na cara. Então, não quer tapar dado ninguém tira, então se preserve. Se preserve, caso de algum problema, chame seu advogado, corra atrás dele no mesmo momento, para que a autuação do advogado seja feita diretamente na delegacia. Porque, como eu falei, tem delegados e delegados. O delegado pode chegar lá na hora e invocar na sua cara e falar que você não é usuário. Então é importante, mesmo se tiver uma quantidade menor de 40 gramas ou 40 gramas, se tiver abordagem, procure seu advogado para lhe acompanhar no primeiro momento. Não deixe para procurar depois. Né? No primeiro momento ali para você, né, já se... como é que se diz? Já... como é que se diz? Se... Tem uma defesa ali, a primeira defesa, né? Que a gente costuma dizer isso. A defesa é mais importante, a primeira, na delegacia, no seu depoimento. Depois que já falou, aí, pra poder a gente desfazer, dá problema. Beleza? Ô, Arlen, viva Vitória. Vitória amanhã. Amanhã não, né? Quinta-feira. Quinta-feira contra o Corinthians. Ah, grande Danilo Blade aí, ó. Então, no caso, se for pego com até 40 gramas, acima do terreno liberado, não, falei mais cedo, você entrou atrasado, e se passa, tá vendo você? 40 gramas em tese você vai assumir o quê? A posse. Então, é termo circunstanciado. Você vai assumir a posse, você vai ser direcionado e, ao invés de responder o processo judicial, vai ser aplicada uma pena administrativa. Beleza? Administrativa. Então, assim, não vai gerar processo judicial, você vai ter que cumprir as medidas, não vai ser as mesmas medidas que você cumpriria, né, em caso de condenação de pena restritiva de direitos, mas, que é negar a pena alternativa, mas tem outros elementos, entendeu? Porque eu estou frisando bem. Porque se você chegar lá, por isso que eu tô falando, se você for pego, a pessoa que for pega, tente entrar em contato logo com o advogado. Por quê? Se chegar lá na hora, com a autoridade policial, né, com o delegado, e ele disser que tem outros elementos, não vai ser bem assim como a gente está falando. Tipo, vamos supor, vou pegar algo, né, que pode acontecer. A pessoa está ali, está com 40 gramas, está num ambiente que é tido como boca de fumo, né? E naquele momento ela foi pega e o pessoal fala, não, mas esse aqui é vezeiro e está lá na boca de fumo, ele trafica lá. E aí o delegado fala, não, então beleza, você apesar de estar com 40 gramas, mas você é traficante, então eu vou lhe indiciar como tráfico. E vou fazer uma PF. Claro, tudo tem defesa, mas assim, naquele momento você vai ser indiciado como tráfico. Então, não é automático, entendeu? Não é automático. Tem outros elementos a ser analisado, né? Pega outro exemplo. O cara é pego com 40 gramas de maconha, balança de precisão, maquineta, agenda, com anotações,
afins, então o delegado pode incluir esse cara como no tráfico, apesar da quantidade. Beleza? Então ele vai analisar o caso. Né? Via de regra, 40 gramas para baixo é posse. Posse, de acordo com o entendimento do STF, atualmente não gera ilícito penal, ilícito administrativo. Beleza? Então isso é muito importante estar ciente dessas diferenciações para não acabar, né, viajando na maionese achando que as coisas estão de um jeito e as coisas estão de outra. Então de outra quase igual como estava. Beleza? Então é isso. Ô, minha mãe entrou aí agora. Amanhã. Eu tava falando da senhora mais cedo. Eu falei, ó, pô, minha mãe tava ontem, né, falando sobre, né, questão de acolhimento, né, pessoal que é adicto, e eu aqui hoje falando pra maconhagem, né? Enfim, é a vida. Mas é isso. Acho que nesse sentido a gente caminha, né, acho que do mesmo lado, né? O que a gente quer é justamente ali, né, o melhor tratamento possível para o cara que é adicto usuário, né? Seja ele tenha uso problemático ou não, né? A gente quer que ele tenha o melhor tratamento aí. Ele não pode ser tratado da mesma forma do cara que comercializa, né? É injusto. Então é isso, pessoal. Se tiver mais alguma pergunta, manda aí. Já tem uma horinha já. Como eu tinha planejado mesmo. Ficar, né? Fazer uma live tão longa, ser mais objetivo, né? E é isso. Beleza? Pô. Rapaz, esse cara tá preocupado. Eu falei mais cedo isso aí. Não é a primeira pessoa que pergunta, não, Blade. Já me perguntaram aqui mais cedo. E a Flor? Cara, é o seguinte, velho. Eu, particularmente, entendo que maconha, né? Seja ela prensado natural, é maconha, né? As variações aí que vocês têm na vida aí, mesmo, o raco, a maconha de não sei da onde, é, como é, marroquina, isso e aquilo, eu não sei, velho, porque aí tem que ver qual é a substância. Entendeu? Se for a substância que for prescrita ali como no laudo ali como maconha, é maconha. Entendeu? Mas só se aplica pra maconha. Entendeu? Não é pra nenhum tipo de droga, por isso que eu tô falando. Né? Aí tem que ver como é que vai ser analisada essas outras variações, né? A base de cannabis também, mas que pode ser considerada outro tipo de droga. E aí eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu não faço uso, não tenho amanhã, então não sei como é que funciona o haxixe a nível de classificação como droga. Se é uma droga à parte, se é considerada maconha também. Né? Assim, basicamente, eu sei que tem a maconha prensada e a maconha natural. Então essas duas aí, né, é tratada dessa mesma forma. 40 gramas para baixo é posse, não é tráfico. Beleza? Opa, Lulu aí, velho, falando que já tá feliz. Na verdade, como eu falei, velho, não muda muita coisa, entendeu, Lulu? Assim, é uma felicidade que a gente que defende, né, tá na batalha aí por essa liberação, né, por esse antiproibicionismo, a gente comemora, mas eu sou muito crítico, entendeu? Eu não faço esse auê todo, essa comemoração toda, com coisa que, assim, talvez se fosse uma alteração na legislação, uma lei complementar que alterasse a lei, eu estaria mais feliz, sendo bem sincero. E talvez também, se não tivesse uma represária do Congresso, né, do Legislativo, do Senado barra Congresso, eu estaria mais feliz também. Na verdade, eu estou bem mais preocupado do que feliz. Eu estou imaginando o que pode vir na frente. É barril, é barril. Então, assim, como eu falei, o ideal é que cada qual continue se preservando, evita. O melhor lugar para você usar sua droga é o quê? No seu lar, no seu conforto, desde que não incomode outras pessoas, né? Não expõe outras pessoas que não fazem uso. Mas assim, evita estar em via pública, né? Isso eu acho que até em países onde a maconha é descriminalizada, né? Enfim, né? Ou legalizada, tem essa restrição assim, né? Tem esse cuidado, né? Que eu acho que tem que ter também mesmo. Eu acho que inclusive com álcool também deveria ser assim, né? Evitaria muita coisa, né? Se você não puder utilizar o álcool em via pública, né? Indiscriminadamente, evitaria acidente de carro, evitaria problema de briga, enfim, coisas e tal. Né? Calma, pessoal, não tô falando do estádio de futebol, não. Estádio de futebol eu acho que tem que ter mesmo a cerveja para quem vai de cerveja e tudo, porque ali tá num ambiente mais fechado, né? Mas eu tô falando em via pública mesmo, no dia a dia. Acho que deveria ter um controle maior, né? A questão, assim, apesar de eu né, ali, né,
militar, né, em favor do antiproibicionismo, né, da liberação das drogas, eu também me preocupo também com os efeitos dela, né, obviamente. E aí a gente também não pode ser romântico e achar que é tudo muito lindo, tudo muito de boa. Não é, na verdade não é. Então é isso. Ver se tem alguma pergunta. Acho que não. Então eu vou encerrar por hoje, pessoal. Valeu mesmo, mais uma vez quem ficou, quem participou, muito obrigado mesmo. Né? Minha mãe fala, essa preocupação não é minha. Eu vi entrevistei minha mãe ontem e de fato, né, bem lúcida mesmo com relação a isso. A gente tem muito pé atrás com o negócio de casa de recuperação, porque, enfim, né? A gente sabe como é que funciona em alguns locais, mas assim, minha mãe realmente ela tem uma visão um pouco mais lúcida com relação a isso, pelo menos pela entrevista e pelas respostas. Bem alinhado com o que eu penso também. Né? A gente diverge em algumas coisas, mas em outras a gente tá alinhado. Eu acho que essa preocupação, né, com o adicto é muito importante, né? Inclusive pelo serviço de saúde pública também, principalmente por isso. Né? Eu acho que já passou da hora de ter um plano sério para isso, tentar jogar a poeira para debaixo do tapete e fingir que não existe. Né? É um problema a nível de epidemia mesmo, sendo bem sincero, e que as pessoas devem ser melhor tratadas, né? Do que simplesmente ser tratado como viciadinho ou como um criminoso. Né? Não é assim que vai resolver, não resolveu até hoje. A guerra à droga segue perdendo, né? Todos os dias, e é isso. Né? Beleza? Eu acho que não mais ninguém. Tô aqui segurando para não deixar ninguém no vácuo, né, pessoal? Porque é meio chato você sair assim, deixar a pessoa no vácuo, né? Tem um pouco de educação, é importante, né? Vou tentar salvar se não der problema hoje, a live. Se eu conseguir baixar, vou deixar ela salva. Vou jogar no YouTube também depois, se eu conseguir salvar. Eu baixo ela depois e jogo no YouTube, para quem quiser. Aí, né, muita gente entrou aqui hoje no perfil, não, pode não ter acompanhado. E é isso. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar mesmo. Mais uma vez, obrigado. Boa noite para todo mundo. E até o próximo tema aí, polêmico, né? A gente esse ano tem feito live só de tema de chicote estralando, meu. Esse ano o Congresso tá daquele jeito. O Congresso tá empenhado em foguetar o peão. Né? A realidade é essa. Pô, valeu, Lui, valeu, Blade. Pô, assista mesmo, velho. Tipo, ficar à vontade aí, velho. Assistir, compartilhar, tudo isso. Valeu, pessoal. Obrigado, Arley. Valeu mesmo. Então, tchauzinho.